O verdadeiro problema, temporada 10, Arquivo Decide 004. Depois disso, o sócio mudou. Durante 3 dias, nós investigamos o empresário convencido que tinha um problema. O sócio. O problema era o sócio, ele tinha clareza disso. Só que não tinha evidência suficiente para provar isso. Quando fomos para as provas, nós encontramos outra coisa. O verdadeiro problema não era simplesmente sócio. A sociedade não tinha sido operacionalmente desenhada. Eles eram sócios do contrato social, mas na operação os papéis se misturavam. Eu sou Vanderlei Souza, engenheiro de vendas, estrategista comercial, e este é o Café com Execução. E hoje nós chegamos à principal descoberta desse arquivo Decide 004, porque a investigação empresarial serve exatamente para isso: separar as evidências da causa raiz. É isso que a gente faz quando a gente vai investigar. E o que a gente encontrou nesta investigação, nesse arquivo Decide aqui? Preservando o nome da empresa e preservando também o sócio, mas trazendo o conteúdo, a informação para vocês aplicarem na empresa de vocês. Ficou claro que os papéis de cada sócio não estavam definidos, não estavam escritos, não estava claro, evidente o que cada sócio tinha que fazer, né? Não estava também definido quais resultados cada um responde, né? Quem responderia por vendas, quem responderia por finanças, quem responderia por compras, não estava claro isso. Então todo mundo fazia, os dois faziam de tudo. E com isso eles perdiam muito tempo. O terceiro ponto era as alçadas, até quando um decide sozinho, até que eles não precisassem se reunir para decidir, onde poderia ser uma decisão monocrática e não ter que envolver todos para poder tomar essa decisão. Não tinha isso claro, não tinha isso definido. E o quarto eram os acordos, né? Quais decisões precisariam ser tomadas conjuntamente? Então, sem isso, cada sócio constrói mentalmente contratos diferentes, né? E depois cobra o outro o cumprimento de um contrato que nunca foi explicado, não está escrito, era o que estava na cabeça dele, né? Por isso que ele tinha aquela percepção de trabalhar mais do que o outro. Percepção é um sentimento, é uma visão, não é uma verdade, né? A percepção não é uma verdade. Então, para ter uma verdade, você precisa de provas. Então, com as evidências, a gente aprofundou e encontrou provas. Não tinha nada escrito, não tinha nenhum documento, não tinha nenhum relatório, algo que tivesse que apresentar. Quando eles sentavam para prestar conta, ninguém era dono do que estava acontecendo. Então, se o resultado estava em vendas estava ruim, não tinha um responsável. Se o resultado financeiro estava no vermelho, não tinha um responsável. E isso gerou todo o estresse, por isso que eles vieram nos procurar aqui. E aí, nesta investigação, aprofundando, a gente entendeu. O problema não era a viagem que o sócio, né? Você lembra da viagem que o sócio foi viajar e o outro ficou e achou que estava trabalhando mais? Ela virou o símbolo do conflito. Mas viajar não era a causa. A pergunta correta não era por que ele está viajando enquanto eu estou trabalhando. A pergunta era: o resultado pelo qual ele é responsável está sendo entregue mesmo ele viajando? Essa pergunta muda completamente a investigação, porque a gestão não deve medir pela presença do sócio, ela deve medir pela responsabilidade e pelo resultado que ele tem. Obviamente, muitas vezes ele tem que estar presente, algumas vezes ele tem que estar presente, mas muitas vezes ele não estando presente, ele é responsável pelo resultado. O resultado tem que acontecer. Os funcionários que estão lá precisam entregar esse resultado, apresentar esse resultado. E se a sociedade está no início, muitas vezes ele vai ter que ter a presença dele também. E aí tem os combinados, tem os acordos que precisam ser feitos. Se não tem os acordos feitos, escritos, aí gera essa insatisfação, né? Então, a gestão não se mede por presença, a gestão se mede por resultado
da execução. Então, o que você tem que medir é responsabilidade e resultado, e não presença. O que precisava mudar nesse cenário? Em vez de tentar mudar a personalidade do sócio, era necessário mudar a estrutura da empresa. Então, definir claramente os papéis. Isso foi uma orientação que a gente deu e eles aplicaram. Então, quem lidera cada área? Quais resultados são esperados dessas áreas que eles estão liderando? Quais indicadores que demonstram que a gente vai chegar nesse resultado ou não? Quais decisões pertencem ao A e quais decisões pertencem a B? Né? E quais decisões são de A e B juntos? Então, isso foi escrito. A gente foi lá, pegou o processo e desenhou. Então, por isso eu falo, pega papel e caneta e desenha. Desenha. Primeiro você desenha no papel. Depois você passa formalmente aí para um arquivo e guarda e documenta isso. Então, não tinha nada documentado. Então, como não tem nada documentado, ficava da percepção de cada um. Percepção é um problema com pessoas, porque o que era para ser tratado como gestão era tratado como algo pessoal. E aí as coisas desandam, né? As decisões que pertenciam a cada papel precisava ter entregáveis claros, né? Entregáveis claros, e isso ficou escrito. E aí sim a gente criou a reunião de prestação de contas, que eles não tinham. Então, cada sócio prestava conta para o outro do que estava acontecendo, no que estava sobre a responsabilidade dele. Percebe a diferença? Que a gente saiu de não faz nada e a gente entrou. Este resultado está sobre a sua responsabilidade. E esse indicador aqui não foi atingido. A gente sai da personalidade e entra na gestão. A gente sai do pessoal e entra no empresarial. Esse é o ponto-chave que fez a virada na empresa, a virada dos resultados. Né? Qual que é o fundamento do Decide? Clareza antes da cobrança. A gente não pode cobrar o que não está claro. Né? Se começa pela luz, leve clareza. Então, existe um princípio que vale para funcionários, líderes e também para sócios. Você não cobra aquilo que não foi claramente combinado. Você não pode cobrar se você não tem a clareza do que foi decidido, do que foi feito para separar as ações. Você só pode cobrar o que foi claramente combinado, o que estava escrito. Ser responsável, se a responsabilidade não está definida, a cobrança ela vira uma interpretação. Por quê? É o que eu vejo, é o que eu. Já viram aquele quadrinho do 6 e 9, uma ponta que é 6, outra ponta que é 9, eles estão de um lado diferente da visão? Cada um tem uma visão. A visão, interpretação é pessoal. Agora, responsabilidade, resultados e números, não. Então, quando a gente vai para números, resultados, responsabilidades, a gente tira o pessoal e leva para a empresa, né, para a questão empresarial. O indicador, se não tem indicador, se ele não existe, fica válido a opinião. E uma opinião sem dados e fatos não serve para nada. Não serve para nada. A sua opinião, se ela não está embasada em dados e fatos, ela não resolve nada na empresa. Se a alçada não existe, a decisão vira disputa de poder entre um e o outro. Em vez de um contribuir com o outro, cada um puxa a corda para um lado. E aí ninguém anda. Por isso que a clareza reduz o conflito. Essa é a principal, foi o principal ganho. Quando a gente levou clareza, os conflitos praticamente foram exterminados. Depois disso, o sócio mudou. Agora que vem a parte interessante. Quando os papéis começaram a ficar claros, definidos, parece que as pessoas mudaram. Meu sócio está mais comprometido, agora ele assume, agora nós conseguimos conversar, a gente não grita mais um com o outro. Talvez a pessoa não tenha mudado tanto assim. O ambiente e o sistema de execução que mudou. Quando você muda o ambiente, o sistema de execução, você muda o comportamento das pessoas.
E aí, quando você muda o comportamento das pessoas, o ambiente também muda. Quando alguém sabe exatamente aquilo pelo qual responde, existe uma base objetiva para autonomia e cobrança. Então fica claro para cada um o que tem que cobrar. E outra recomendação que a gente deu foi a matriz dos sócios. Né? O que é a matriz do sócio? Crie uma matriz simples, né? Não complique. Então, o que é a matriz? Defina os departamentos: comercial, financeiro, operação, RH, né, que é pessoas, estratégia, investimentos. Para cada um dessas linhas, né, você vai ter o responsável, o resultado esperado, o indicador que você vai acompanhar, a alçada, que é até onde que ele pode ir. Por exemplo, o resultado está dando ruim, até onde que ele pode segurar isso para ele, e quando que ele tem que chamar, levantar a bandeira e pedir ajuda, e quando consultar o outro sócio, para não ficar todo mundo ali rodando. Isso sozinho não resolve uma sociedade, mas torna visíveis muitos conflitos que hoje estão escondidos, coisas que não são faladas e ficam por debaixo dos panos. Não é isso que a gente quer que as coisas fiquem claras, evidentes, né, cristalino para poder tomar essa decisão. E agora, para você que está aqui com a gente, já sabe, tem o desafio do executor. O sino, ele tem uma simbologia que é quando você bate o sino é porque você executou. A gente tem aqui algumas pessoas que são observadores, vêm aqui e assistem o nosso conteúdo. Tem outras pessoas que são estudadores. Eles vêm aqui, anotam os conteúdos, eles vêm com prancheta, caneta e anotam os conteúdos. Mas tem você, que é um executor. O executor, ele vem aqui, ele observa, ele anota, ele aplica e aí ele tem o resultado e ele bate o sino, que ele executou. Por isso que o sino é a nossa simbologia aqui. Então eu recebo muito direct no Instagram e vocês podem comentar aqui embaixo, executei a missão do desafio do executor e eu tive tal resultado. É muito importante isso para a gente, porque demonstra que a gente está indo para o caminho certo, que vocês estão aplicando. E quando você faz isso, você mostra para outros empresários que você também é comprometido e que você executa, você não é só um observador. Então, o desafio do executor é o seguinte: você vai marcar uma reunião exclusivamente societária, só os sócios vão sentar. E o objetivo dessa reunião é falar da sociedade, deste relacionamento. Como a gente tem a DR, né, discussão de relacionamento, aqui é a discussão de sociedade, a DS. E você vai marcar uma reunião de DS. Não é para falar de cliente, não é para apagar incêndio, não é para discutir funcionário. A pauta é uma só. Quem responde por quê? Quem responde por quê? Você tem que sair dessa conversa com pelo menos 5 atividades atribuídas claramente para cada sócio. E coloquem por escrito, não seja verbal, põe por escrito. Porque o acordo que existe apenas na memória, ele some, porque ele vira uma visão diferente daqui os dias, porque a gente esquece, né? A nossa memória é falha. Então, põe isso no papel. Faz essa reunião, define quem é responsável por quê, a responsabilidade, põe no papel e os dois saem com isso por escrito. Escrito. Se não sair por escrito, não vale. Não foi feita a reunião, tá? E a última pergunta, agora que nós sabemos que o problema não era simplesmente tem um sócio ruim ou eu trabalho mais do que o meu sócio, existia uma sociedade sem clareza, né? Sem clareza suficiente de papéis, sem clareza nas responsabilidades, alçadas e resultados. Então, era essa a causa raiz. E essa causa raiz dava o sentimento de que eu estou trabalhando mais do que o outro, a percepção que eu estou trabalhando mais do que o outro. Mas falta responder a pergunta mais importante desta investigação. Se eu organizar tudo isso, para que eu preciso de um sócio? Né? Você não vai organizar sozinho, você vai organizar justamente com o sócio. Né?
Qual deveria ser a função econômica de uma sociedade? Dividir trabalho? Dividir risco? Complementar competências? Gerar receita? Liberar capacidade? Aumentar o valor da empresa? Qual é a função econômica de uma sociedade? Por que você buscou o sócio? Né? Amanhã nós vamos fechar o arquivo 004 do Decide com uma pergunta desconfortável para você. Seu sócio dá lucro? Seu sócio realmente ele dá ROI? Ele dá retorno pelo investimento que você fez? Eu não estou perguntando se você gosta dele. Eu não estou perguntando se a sociedade aumenta a capacidade de geração de resultado da empresa. Eu estou perguntando se ele dá lucro. Essa organização é para aumentar o lucro da empresa ou para, quando a gente diminui a despesa, também aumenta a lucratividade. Né? Essas são as duas funções. Aumentar a receita e diminuir a despesa, para a gente ter mais lucro, a empresa valer mais. E amanhã a gente vai encerrar essa investigação, o episódio 56 do Café com Execução, e o título é Seu Sócio dá lucro? Faz essa conta aí e a gente se vê amanhã às 7h47 aqui no Café com Execução. Eu vou estar aqui ao vivo com vocês, mais uma vez, tomando um cafezinho para a gente poder falar sobre isso. E eu gostaria de saber, antes de você ver o resultado de amanhã, que foi o resultado que essa sociedade teve, eu gostaria que você fizesse isso na sua empresa. Faz um balanço. Vê se o seu sócio realmente está dando lucro na sua empresa. O que ele precisa fazer para dar lucro? Porque se isso não está claro, muitas vezes você não está tendo lucro e nem sabe por quê. A gente se vê amanhã em mais um Café com Execução, o episódio 56, fechando essa temporada de sociedade aqui, que o problema era o sócio, mas na verdade não era. Você descobriu isso durante a semana e amanhã a gente fecha junto aqui. Até amanhã. Um abraço.